O terceiro tópico do quadro eleitoral, a termos presente quando examinamos as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais: a reeleição. A reeleição foi um golpe de Estado. A reeleição foi um golpe de Estado. Fernando Henrique não foi eleito para 2 mandatos, foi eleito para 1 mandato. Cooptou o Congresso Nacional numa emenda constitucional. Se quiser, me processo. A reeleição no Brasil rima com corrupção. O projeto de emenda constitucional não obtinha ainda os votos necessários. Foi estendido então a reeleição aos governadores. Nem assim obtinha os votos necessários. Foi estendido aos prefeitos. Aí teria voto suficiente. Foi um golpe de Estado. Se tivesse feito a emenda constitucional admitida a reeleição para o presidente que fosse eleito depois, muito bem. Mas a personalização da figura imperial de Fernando Henrique foi golpe de Estado. Isso eu disse a ele, que a família Cardoso e a família Jardim, nós duas saímos de Goiás Velho, uma pequena cidade mineradora, um rio perdido chamado Rio Vermelho, que é o primeiro rio da bacia amazônica. É uma quebra da tradição constitucional brasileira. Desde 1991, no artigo 43 da Constituição, estava dito que o Presidente da República não podendo ser reeleito por pedido presidencial imediato. Esta foi a primeira grande inelegibilidade posta na Constituição republicana, a irreelegibilidade. As outras surgiram depois, conforme a experiência sociológica e política do Brasil. E mais, a tradição brasileira, pós-1926, a grande emenda constitucional de 1926, foi que o candidato a cargo executivo, ao cargo eletivo, deixava a função executiva 6 meses antes. E nós tivemos a reeleição sem deixar o cargo. Por quê? Nenhum fundamento jurídico, simplesmente um julgamento, uma votação de conveniência do Congresso Nacional. Porque nos Estados Unidos não sai. Se nos Estados Unidos não sai, aqui não entra. Não sei qual é a lógica jurídica constitucional disso. Por mera imitação de papagaio do modelo americano, nos exigiu a desincompatibilização, que, no artigo 14, parágrafo 6 da Constituição, é exigida para outros cargos 6 meses antes. Ora, o que é inerente à reeleição? Isto afeta o tema das condutas vedadas. Isto afeta a própria intimidade de qualquer administração pública em primeiro mandato. Quem é eleito quer ser reeleito. Quem é campeão quer ser bicampeão. Quem é bicampeão quer ser tricampeão. O tricampeão não é possível, pelo menos foi barrado aqui no Brasil. Então, é inerente à reeleição que toda gerência de primeiro mandato só tenha um fim: a reeleição. Então, todo o discurso de políticas públicas, de políticas sociais, tem por fim obter o resultado de reeleição. Porém, aqui um outro âmbito constitucional. No Brasil há uma cláusula constitucional que a Justiça Eleitoral, os tribunais constitucionais, o Supremo Tribunal, a TSE, nunca abriram mão. E o Congresso Nacional procura observar, que é a isonomia de oportunidades entre candidatos, como condição de legitimidade ética e validade legal do mandato. Isonomia de oportunidades. Está lá, no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. Permito-lhe ler para relembrar bem. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, instruir a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A quebra da isonomia, seja por abuso do poder econômico, seja por corrupção, seja por fraude, seja por abuso do poder de autoridade. Daí, dentre outros exemplos, o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, dividido em 2 partes: uma parte paritária, comum a todos os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral, e uma segunda fração, a maior delas, proporcional às bancadas dos deputados na Câmara dos Deputados. Mas veja como é curioso. Antecipo
um outro ângulo do quadro constitucional e institucional. Veja como é curioso. A redação original da Lei Geral das Eleições, 9.304, estabelece que a parte maior de 2/3 é apenas para os partidos políticos, e que discute a integralidade dos partidos com registro no TSE. Ante a flagrante inconstitucionalidade, o TSE mesmo, por provocação de um deputado federal da Paraíba, Edilberto Farias, por resolução, afastou a inconstitucionalidade e garantiu o texto do tema em condição paritária. Porque é forte essa ideia da isonomia de oportunidades entre candidatos. Porém, há um outro tema muito mais complexo. No mundo da reeleição, o quadro constitucional da reeleição, no modelo brasileiro, que é a concentração de poderes no executivo combinado com o modelo econômico dirigido pelo Estado. Este é o grande nó górdio da operação constitucional equitativa e republicana do processo eleitoral brasileiro. Vou dar um exemplo do plano geral dos chefes do Poder Executivo. Artigo 37, inciso 21 da Constituição. É um artigo que, quando cita em simpósios internacionais, gera sorrisos. Porque a regra geral de obrigação de realização de licitação pública em condições de igualdade para a compra de mercadorias, bens ou serviços para o serviço público, a regra geral antecede a exceção. E a cláusula constitucional diz: ressalvados os casos especificados na legislação, licitação pública que assegura igualdade de condições. O que acontece? A Lei 8666, Código de Prática de Direito Administrativo, traz 34 hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. É preciso ser um advogado muito incompetente para não encontrar para os seus chefes do Poder Executivo uma das 34 hipóteses. Estudos especializados de diferentes fontes mostram que no Brasil, os planos da Federação, da União, dos Estados e dos municípios, 65% do orçamento público destinado a licitações fica nas cláusulas de inexigibilidade e dispensa. O Brasil faz licitação para apenas 35% dos seus orçamentos públicos. É a res pública do Brasil. Outro exemplo de concentração de poderes, vamos falar só do governo federal. Estudo recente mostra que entre 2008 e 2012, os 5.566 prefeitos brasileiros criaram 64 mil cargos comissionados. Você falou sobre cargos comissionados, eu vou enfrentar o tema que você suscitou. 64 mil cargos comissionados. O total de funcionários públicos municipais no Brasil, por isso, subiu de 444 mil para 508 mil. São 64 mil cargos comissionados no plano municipal. No plano federal são 22 mil. Obama, que dirige a maior potência militar e econômica da história da humanidade, ele tem 200 cargos comissionados de livre nomeação. Porque outros 2 mil dependem da aprovação prévia de uma comissão ou do plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No modelo americano, nem os generais de 4 e 3 estrelas são promovidos, assumem comandos sem aprovação prévia em sessão secreta, embora da Comissão do Serviço Militar, nas 2 casas do Congresso Nacional. Mas há mais no modelo econômico brasileiro. Há uma concentração de crédito do setor público, mediante empréstimos subsidiados, favores fiscais, subscrição de ações, capitalização, etc. Toda a privatização brasileira foi subsidiada pelo BNDES. Toda a privatização foi subsidiada pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E uma empresa brasileira expande
cria emprego, gera tecnologia sem financiamento público. O programa e mais programas do governo federal. A economia estatal no Brasil são 675 empresas de grande porte controladas pela União. As não financeiras têm faturamento superior a 1,7 trilhões, ou seja, quase o PIB do Brasil. Ativos de 5 trilhões, quase que todo o PIB do Brasil. Qual é a consequência disso? Estou tentando construir um quadro constitucional e institucional para chegar ao tema que o Dr. Mota me sugeriu de falar de produtos vedados. Eu não posso chegar direto na lei para falar de produtos vedados sem abstrato. Há todo um quadro constitucional, institucional e econômico que informa a compreensão da lei. É o que eu chamo de financiamento público indireto e oculto de todo o sistema político, todo o sistema eleitoral. Nas eleições de 2010, em 2009 para 2010, os programas sociais a fundo perdido custaram 13 bilhões no orçamento público da União. Os subsídios do BNDES somaram 170 bilhões no orçamento. Não é assim, ninguém perde a eleição. As empreiteiras, sempre as empreiteiras, receberam em 2010 813 milhões de suas faturas, doaram 252 milhões. Agora a empreiteira não perde. A empreiteira é como aquele jogador de poker, de jogador de cassino que vai a Las Vegas e chega na mesa da roleta e joga par, ímpar, vermelho e preto. Quem é que perde? Joga par, ímpar, vermelho e preto, pô, não dá para perder. Alguma coisa você ganha. É empreiteiro, é o banqueiro. Em 2009, 5 projetos ditos de interesse nacional receberam 20 bilhões do BNDES do Banco do Brasil. Com 5 famílias e empresários famosos, sempre grandes doadores eleitorais. Eles receberam 20 bilhões de reais em 2009. Bancaram um percentual significativo da eleição da candidata que venceu a eleição. Bom, este quadro econômico, este quadro constitucional e econômico, tem consequência de conduta vedada, porque o juiz vai sancionar um candidato com conduta vedada, o advogado, em nome de um partido político, vai buscar uma sanção. Meu Deus, vocês estão brincando com batedor de carteira. Nós, advogados do dia a dia eleitoral, quando imputamos a um prefeito ou a um governador uma conduta vedada, nós somos advogados e batedores de carteira. Este é o sistema que decide a eleição. Doação indireta ou contra. Já são 9h15 da noite, tenho imenso apreço por vocês, porque sexta-feira, 9h15 da noite, vai ser o mais breve possível. Tem que chegar logo. Tá? O último tópico deste quadro constitucional e institucional: a natureza do direito eleitoral. Quem já me ouviu antes, Dr. Almir, Dr. Carlos Schreiber, uma única palestra de direito eleitoral que eu faço que eu trato desse aspecto: a natureza do direito eleitoral. Quantos de nós nos damos conta objetivamente que este é o único ramo do direito no qual o redator da norma é o destinatário da norma? Não estou falando mal do Brasil, não. Isso é o mundo inteiro. Nós, contribuintes em imposto de renda, não nos concedemos benefícios fiscais. Nós, contribuintes da Previdência Social, não estabelecemos as faixas de contribuição. O servidor público que assume o cargo público submete-se a todo o sistema disciplinar que lhe é imposto, é contrato de adesão. Mas não é assim o direito eleitoral. Então, todo este quadro constitucional que descrevi, que sugeri, concorde ou não concorde, senhoras e senhores, com a frieza, com a crueza
da sua descrição, vamos concordar nesse ponto. Direito eleitoral é o único ramo do direito cujo destinatário da norma é o redator da norma. É como você, já que estou em Campina Grande, eu posso usar essa expressão. É como você, carioca como eu, chegar no Maracanã com o juiz apitando a favor do Fluminense. Nós, da massa majoritária rubro-negra, destruímos o Maracanã. Não dá. Não dá. Então, por exemplo, para falar só da lei da ficha limpa, que é uma lei errada, de nome errado, é lei da ficha suja. O ficha limpa não precisa de lei. Não é lei. Carioca, mas faz isso, tanto chiado, não sabe, ficha suja. Enfim. Então eu vou ficar com ficha limpa. Por exemplo, um caso que tocou de porta muito perto a Paraíba. A letra K, os efeitos da renúncia. A, era para afastar Joaquim Alves. Aí pegaram A, na Paraíba, B, no Pará, C, no Tocantins. Cassação classista. Se o doutor Carlos Fábio se comportar mal, a OAB da Paraíba cassar a sua licença profissional, ele se torna inelegível. O órgão qualificado na lei para admitir uma atividade profissional pode suspender direito político, assim o médico, o CREA, o engenheiro, os arquitetos. Por que surgiu isso? Quem queria pegar quem para incluir essa norma? Ou outra mais sensacional ainda, letra M. Quem simular divórcio ou quebra de móreo sólido, quebra de relação estável para afastar a inelegibilidade, fica inelegível. Quantas pessoas no Brasil estão se divorciando ou negando de relação estável para poder ser retirado? Então, como disse o ministro Nelson Jobim, esse é o conceito de inelegibilidade. É quando uma maioria transitória e momentânea do Congresso Nacional fotografa, o verbo é dele, fotografa uma circunstância e cria elegibilidade para afastar A mais B mais C do cenário político. Então, é a natureza intrínseca do direito eleitoral. Não há tempo para contar todo o folclore que envolve a letra G, do artigo 1º, inciso 1 da lei de inelegibilidade. A inelegibilidade é a apresentação da rejeição de contas, porque envolve muita intimidade na Paraíba, não vou correr isso contexto. Muito antiga, a maioria de vocês não havia nem entrado na faculdade quando essa história aconteceu, mas enfim, não vou correr o risco. Bom, este é o quadro institucional, constitucional, que a meu juízo dá conformidade à campanha eleitoral. Dando conformidade à campanha eleitoral, dá conformidade a este quadro das condutas vedadas. Este artigo 73 e seguintes, este capítulo da lei eleitoral brasileira, é exemplo para o mundo. Nesses 20 e muitos anos que eu viajo em 5 continentes fazendo palestras e consultorias eleitorais, todos os países ficam impressionados. Como é que vocês conseguiram no Brasil passar esse capítulo da lei? Conseguimos, é eficaz. O México adotou uma versão simplificada. Os outros países da América Latina, todos rejeitaram o artigo 73 e seguintes da lei brasileira. Uma distinção curiosa da nossa sociologia, da nossa cultura. Então vamos às condutas em face do que é a República, em face da isonomia de oportunidades e interpretações, em face da realidade das circunstâncias do processo político. Vamos então brevemente tratar de condutas vedadas. Em primeiro lugar, há um condicionamento sistêmico. O candidato à reeleição, ele tem uma lei de orçamento a cumprir. Está vinculado à lei. O administrador público está vinculado à lei. Ele tem posições, o candidato à reeleição, tem posições constitucionais a cobrir. A despesa mínima com saúde, a despesa mínima com educação, a imposição de segurança pública. Mas ele é candidato à reeleição. Ele tem que passar, tem que caminhar uma linha tênue que separa o uso
adequados dos mecanismos para o cumprimento da lei de interesse da administração pública e a conduta de candidato. Há uma continuidade administrativa, continuam as demandas de educação, saúde, saneamento, habitação, transporte. Há uma política econômica, financeira, social a cumprir, seja por compromisso de campanha, seja por imposição constitucional, seja por imposição legal. Afinal, a reeleição não é o castigo para o eleitor. Bom, em face desse quadro constitucional, república e isonomia, vou comentar algumas das disposições do artigo 73 e 77 da lei eleitoral. Seja pela dificuldade que tem em si, seja porque estão agora pendentes de julgamento no TSE. O inciso 1, combinado com o artigo 2º do artigo 73 da lei eleitoral. Só para ordenar aqui e relembrar o texto. Diz o inciso 1, é vedado ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito, não pode ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes ao poder público, ressalvada a realização de convenção partidária. Aí vem o parágrafo 2º e diz: não se aplica o uso em campanha de transporte oficial, nem o uso em campanha de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros gremiosos pertinentes à própria campanha, desde que não tenha caráter de ato público. E agora? O que é campanha? Porque a lei brasileira, capenga, não trata da pré-campanha. É um fato sociológico, é um fato de mídia. A partir de outubro, um ano antes, até porque um ano antes você define o domicílio eleitoral e a filiação partidária. Você inicia a campanha. Eu recordo aqui na Paraíba, quando o senador, que me recordo o nome, trouxe o título eleitoral dele do interior para a capital. Durante meses, a capital João Pessoa descobriu: o senador vai ser candidato a prefeito, e ninguém fechava a coligação e ninguém se lançava candidato. Esqueci o nome, vocês todos sabem. Não é? Então, alguém já sussurrou e eu não ouvi. Não é? Então, estava definida a circunstância. Era uma pré-campanha. Sim, aí. Então, o caso concreto que está agora no TSE, 3-3, dependendo do voto de vista do ministro Gilmar Mendes, que não estava na sessão naquele momento. Dilma, presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, presidente da República, faz o reunião no Palácio do Planalto, convida o ex-presidente Lula. Não acho que estavam trocando figurinha da Copa. Certo? Não é figurinha do Robinho, que está no álbum e não está na Copa. O fotógrafo fotografa a reunião deles e coloca no site do Instituto Lula. E daí tem a divulgação da mídia, claro. Todos os jornalistas ali procurando saber o que se passava. E aí? Foi campanha ou não foi campanha? Porque se foi em campanha, só pode no período dos 90 dias. O pré-campanha não está posto na lei. Por isso, na comissão de reforma das leis eleitorais que eu participo, do Senado que eu participo da comissão, nessa parte do subrelator, tem um imenso capítulo tratando da pré-campanha. Doações de pré-campanha, prestações de contas de pré-campanha, atuação de publicidade de pré-campanha. É um fato. Então está empatado agora a crise da do TSE. E aí? É conduta vedada? Ou ela estava... Ela não está em campanha eleitoral no Brasil, é 5 de julho. Porque o Brasil é uma coisa curiosíssima. O Brasil finge que não é Flamengo, mas no coração 33% da população brasileira admite. Enfim, não posso falar dos times da Paraíba, não vou correr Correios. Eu sei que tem um time aqui, conhecido. Eu sei, 13, 14, sei lá. Enfim.
Mas o que é campanha? Está em campanha ou está em campanha? Está empatado, 3-3. O que é campanha? Agora, alguém vai imaginar o senhor Lula foi encontrar a senhora Dilma para falar da Copa? Ou da eleição do sindicato da CUT em São Bernardo do Campo? Não. Outro tópico da lei também de grande dificuldade, inciso 3. É proibido servir a servidor público ou usar seus serviços durante o horário de expediente normal, salvo ser licenciado. É tema para várias outras perspectivas. Eu fui relator de vários casos lá atrás, nos anos 90, muitos não haviam nem nascido, certamente não teria entrado na faculdade ainda, e o TSE caçava mandatos porque havia abuso de poder de autoridade, porque servidores públicos eram tomados para auxiliar comitês eleitorais durante o horário do expediente. Então, o Congresso Nacional, como de hábito, para afastar os juízes do TSE, ou por lei nova ou por emenda constitucional, muda a regra do jogo. E criou essa expressão, durante o horário do expediente normal. É uma ficção. É uma ficção. Durante o horário do expediente normal. Em Brasília, com a campanha eleitoral, às 6 horas, 18 horas, tocava um acidente, encerrava o expediente, todo mundo vestia a camisa azul. Quem não vestisse a camiseta azul estava demitido. Porque no cargo comissionado, você pode ser demitido menos de 90 dias antes da eleição. Todo mundo sabia que a camisa azul era Joaquim Ruiz. E ganhou. Enfim, então, isto posto com a quantidade de cargos comissionados como arma eleitoral, já mencionei os números aqui de cargos comissionados, então você tem essa outra dificuldade da isonomia de oportunidades entre candidatos quando você trata das condutas vedadas, que é uma grande ficção em torno dos ocupantes de cargos eletivos, ou de cargos comissionados. Quantos por cento de um quadro de servidores pode ser comissionado? O TSE cassou o mandato de um governador de Tocantins, cassou mal, não porque eu fosse advogado do governador, mas cassou, achando que era excessivo o número de cargos comissionados. No quadro geral do SAIC era 35%. É muito? Só acha que é muito porque nunca visitou Tocantins. Alguém já teve que ir a Tocantins? Já, ok. Já tive que ir muitas vezes em Tocantins. É diferente. Você não contrata médico ou professor por concurso público para trabalhar em Tocantins. Se ele passa no concurso, ele fica na parede da perna do litoral. Fica no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, Sergipe, Alagoas, está perto do litoral. Tem melhores escolas para educar seus filhos. Então é meio sertão semi-amazônia de Tocantins. Se for, então, além do fixo do cargo no estatuto, há uma comissão, uma função comissionada, paga algo mais. Mesmo assim, o prefeito de Porto Nacional, 15 anos atrás, conseguiu recursos federais e estaduais, construir uma clínica. Há 15 anos atrás, eu oferecia 15 mil reais mensais ao médico para que para lá fosse. Não conseguiu nenhum médico. Porque 15 mil reais mês no Porto Nacional, você economiza 15 mil. Não tem onde gastar. Mas mesmo assim não conseguiu. Outro tópico da lei de produtos vedados, inciso 5, letra A. Vedação de movimento de pessoal nos 3 meses que antecedem o pleito. Aspas. O Congresso faz a norma eleitoral dirigida a si próprio. O redator da norma é o destinatário da norma. Ressalvados a nomeação ou exoneração de cargos de comissão, designação ou dispensa de funções de confiança. Às vezes começa mais cedo. Houve um partido, para não fugir da base, ganhou uma vice-presidência da Caixa Econômica 2 semanas atrás, lá em Brasília. Mas ressalva os cargos comissionados. São aqueles números espetaculares a que me referi antes nos municípios e na União. Agora, querem conselho? Quem for jornalista. Confiro a janela de 10 de junho a 4 de julho. 10 de junho é o primeiro dia para a realização das convenções partidárias de escolha de candidatos. 4 de julho é o último dia que antecede o início da campanha eleitoral, que é 5 de julho, que é o último dia de pedido de registro dos candidatos. Nessa janela,
quem for jornalista, confira o Diário Oficial as demissões e as nomeações em função das coligações partidárias. Ou, tem tantos outros exemplos aqui que eu estou já preocupado com a hora. 9h30, meu Deus. Vamos passar ao artigo 77, vamos pular outros após o artigo 73. Também um fato sociológico. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que aparecer do pleito em inauguração de obras públicas. Antes era só o candidato a cargos executivos. Aí os candidatos ao parlamento compareciam às inaugurações de nome do candidato a governador. Mudaram a lei. Agora é qualquer candidato. Sim, mas se for a senhora do candidato, a mãe do candidato, a sogra do candidato, ou ele é candidato e a mãe é prefeita. Desculpa, caso concreto. Não? Então, como fazer? É um fato sociológico, um fato político, que desafia o juiz. Desafia o juiz na fiscalização da lei eleitoral. Essas hipóteses contrastam-se com o justo do juiz. O que é interessante é que o Congresso Nacional faz a lei eleitoral, ele, o redator, é também o destinatário, mas ele esquece uma coisa fundamental: combinar com o juiz. Ou no futebol, ou no esporte. Mas eu lembro que ela combinou com o juiz. Aquela cena folclórica, em 1958, quando o Garrincha está escalado para entrar em campo contra a Rússia. E o Vicente Fiola, segundo o folclore, dá todas as instruções técnicas. Caramba, quase ninguém tinha nascido aqui, né? Só eu, nem você. Enfim, antropologia do esporte para vocês. Né? E você faz assim, faz assado. Aí o Garrincha está entrando em campo e pergunta para o Hilton Santos para o Didi: o Fiola combinou com os homens? O Fiola combinou com os russos que ele podia fazer aquilo tudo? Então, o Congresso Nacional deixou de combinar com o juiz. E aí vem um papel importante do juiz eleitoral engajado, que contrasta a sua lógica jurídica com a lógica eleitoral. Qual é a lógica eleitoral? Resultado no mandato. É a lógica da Bolsa de Valores. Eu tenho que especular e ganhar. Eu tive um cliente uns anos atrás, muito divertido, ele era engenheiro. E ele queria fazer tais e quais ações, para descartar tais e quais atos de campanha eleitoral. Eu dizia a ele: olha, isso aí não pode. Isso aí pode dar recurso contra a suspensão de diploma. Olha, isso aí pode dar ação de impugnação de mandato eletivo para o poder econômico. Eu tanto aborreci o engenheiro candidato de governo e disse: fulano, qual é o pressuposto? Coisa de engenheiro, né? Matemático. Qual é o pressuposto do recurso contra a suspensão de diploma? Diploma. Qual é o pressuposto da ação de impugnação de mandato eletivo? Mandato eletivo. Então faz o seguinte: deixa o teu diploma no mandato antes de você me aborrecer. Depois você resolve. Infelizmente você perdeu a eleição. Não tinha que cuidar dessa coisa. Mas é a lógica do candidato. Em contraste com a lógica jurídica, qual é a lógica do juiz? A lógica do Ministério Público é a visão sistêmica dos princípios até o regulamento para a eficácia normativa. O compromisso do juiz é com a eficácia normativa. Esse é o grande contraste que se põe entre o interesse do legislador, que não necessariamente vai coincidir com a obrigação institucional do juiz, que é tornar o sistema normativo eficaz. Ou seja, o princípio ou valor somado à Constituição, absorvido à Constituição, inerente à Constituição, somado ao que está na lei, objetivo ou subjetivamente, implica na sentença do caso concreto. Passo às conclusões. Rapidamente. A primeira pergunta: nosso inconsciente coletivo convive com a reeleição? Será que a reeleição está realmente embutida na cultura? Ela é um fato jurídico, ela é um fato social, ela faz parte da cultura. São passos diferentes. Ou a sociedade brasileira está a demandar um controle qualitativo na conduta dos candidatos dos chefes do Poder Executivo. Por que tanta gente está nas ruas desde o ano passado? Isso é controle qualitativo da República. Isso é um contraste de vontades. Qual o reflexo disso agora no processo eleitoral? É uma grande questão para 2014, a meu juízo.
o quanto já julgado mensalão, etc. O sob investigação, agora, esse toleiro fabuloso do Ministério da Saúde e outros âmbitos, em que medida isto desafia os juízes, desafia o Ministério Público a buscar controle das condutas detadas. Como diz uma banda de rock recém-surgida em Brasília, quando é que a razão toma conta da razão? Bandas Calene, são meus filhos, quem quiser controlar lá no YouTube. Como controlar a conduta quando 25% da população brasileira é beneficiada por programas sociais, mesadas do governo central. Isso afeta a conduta. Qual é o papel do juiz, do Ministério Público, dos advogados, das partes, nessa busca de legalidade estrita? Ou vamos continuar cedendo à vontade do poder executivo? É o desafio do judiciário eleitoral. E a longo seria outro tema e tomaria outras 2 horas. A vasta jurisprudência da justiça eleitoral e todas as instâncias de reação a essa preeminência e preponderância que antes descrevi do poder judiciário, do poder executivo sobre os demais. Então, eu creio que é central, nesse 2014, face das condutas vedadas, o papel do juiz. O juiz que veja além da formalidade. O juiz que vive o seu lugar, que construi o seu tempo. E que, a partir das normas objetivas e dos princípios necessários da República, da isonomia, controle a conduta de candidatos. Como é também central o papel dos advogados no confronto legal dos candidatos, contrastando a conduta de um outro. Como também, claro, o papel central do Ministério Público, que bem investigue, bem documente e bem tipifique, desengajado necessariamente de paixões pessoais e institucionais. Muito obrigado pela atenção de vocês.